Mergulharemos nas vidas tumultuadas de algumas celebridades que, apesar do glamour e do sucesso em suas carreiras, cometeram crimes e acabaram atrás das grades. Vamos falar de escândalos chocantes até incidentes inesperados. Vamos agora desvendar as histórias por trás das manchetes, revelando o lado obscuro de algumas das personalidades mais conhecidas no mundo do entretenimento. De forma documental, vamos falar sobre uma seleção de celebridades criminosas. Então agora, sem mais delongas, bora pro caso de hoje. Seria muito bom viver numa sociedade onde criminosos fossem punidos pelos seus crimes o mais rápido possível, mas o mundo infelizmente não funciona assim, e várias vezes esses humanos continuam a fazer vítimas sem enfrentar as consequências pelas suas ações. As celebridades que vamos falar a seguir são exemplos do que pode acontecer quando pessoas doentes estão em posições de poder e admiração popular. O primeiro da nossa lista é o Mark Wahlberg. Ele é um ator conhecido com a reputação de interpretar aquele cara durão na maioria dos filmes. O que muitas pessoas não sabem é que antes de ser ator, ele era conhecido como rapper, e nessa época, o Mark Wahlberg foi rotulado como um criminoso. Aos 13 anos, ele já era viciado em cocaína e abandonou a escola aos 14. Ele teve uma ação civil movida contra ele aos 15 devido a um crime racial. O Mark Wahlberg também foi acusado por estudantes afro-americanos 2 vezes por ter jogado pedra neles e proferido insultos raciais. Ele se meteu em um problema pelo menos 2 dúzias de vezes com o departamento de polícia de Boston, mas o pior ainda estava por vir. Isso porque aos 16 anos, o Wahlberg agrediu um homem vietnamita de meia idade e o nocauteou no meio da rua. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele também atacou um outro homem, dessa vez um asiático, com um gancho de metal, deixando a vítima cega de um olho. Muitos anos depois, já como ator, ele foi acusado de tentativa de assassinato, mas se declarou culpado apenas de agressão. Ele foi condenado a 2 anos de prisão, mas cumpriu na verdade apenas 45 dias. Ele chegou a solicitar um perdão completo para o estado de Massachusetts pelos crimes que ele tinha cometido no passado, mas ele nunca levou esse processo adiante. Paul Gadd. O Paul Gadd, mais conhecido pelo nome artístico de Gary Glitter, ganhou destaque na década de 70 como uma figura importante na cena glam rock britânica. Ele também lançou músicas nas décadas seguintes, vendendo um total de 20 milhões de discos e passando muitas semanas no topo das paradas musicais. Mas por trás do exterior glamouroso, o Paul era um predador sexual nojento com preferência por meninas menores de idade. Embora esses crimes sexuais remontem à década de 70, a verdade só foi revelada no final da década de 90, quando ele foi preso por baixar pornografia infantil. O Paul também foi deportado de vários países por abuso sexual contra menores. As investigações sobre a atividade criminosa do Paul continuaram durante uma operação em 2015, que levou à prisão dele nesse mesmo ano. Na época, ele foi condenado a 16 anos de cadeia, mas foi libertado agora em 2023. Só que ele quebrou os termos dessa libertação condicional ao tentar acessar a Deep Web e voltou imediatamente para a prisão apenas 1 mês após a sua libertação. O carinho do público que o Paul desfrutou durante sua carreira, principalmente lá na década de 70, com certeza não existe mais. A sua reputação foi destruída e mesmo que ele seja novamente libertado da prisão, ele será sempre odiado pelo público britânico. Snoop Dogg, um dos rappers mais famosos do mundo, tem uma história suspeita. Hoje ele adquiriu uma bela vida financeira e profissional, tem uma marca e tanto, mas as coisas nem sempre foram tão glamourosas assim pro Snoop Dogg. Nos anos escolares, o artista teve muitas vezes problemas com a lei por conta do tráfico de drogas, principalmente de cocaína, e chegou a passar 6 meses na prisão. Tem até aquela famosa história que ele vendeu maconha para uma antiga colega de escola, que mais tarde se tornou a famosa atriz Cameron Diaz. No entanto, as acusações de drogas não são as piores. Em 93, o Snoop Dogg, junto
com o seu guarda-costas, foi condenado pelo assassinato do Philip Voldemarin, atirando no homem que era um membro de uma gangue rival na época. O guarda-costas escapou instantaneamente das acusações, alegando que se tratou de legítima defesa, mas o rapper só foi absolvido 3 anos depois, em 96. Jim Savile. Quando Jim Savile faleceu em 2011, a sua vida e as suas conquistas foram celebradas em toda a Grã-Bretanha. Muitas figuras públicas elogiaram Savile pelo trabalho na BBC e pela quantidade de dinheiro que ele arrecadou durante a sua vida para a caridade. Mas menos de um ano depois, o legado impressionante de Savile acabou desabando num escândalo nacional que ainda assombra a BBC até os dias de hoje. Uma a uma, as vítimas do abuso sexual de Savile foram aparecendo e tornaram-se evidente que ele tinha abusado de meninas menores de idade ao longo da sua carreira em vários locais, incluindo em instalações da própria BBC. Na verdade, descobriram que o Savile abusou de mais de 70 vítimas nas instalações da BBC. E pior ainda, a BBC ignorou as inúmeras queixas sobre a má conduta do Savile. E é claro que isso permitiu que ele continuasse a série de crimes sem nenhuma punição. Embora a verdade sobre esse homem tão vil já tenha sido descoberta, o fato dele ter conseguido evitar a justiça durante toda a sua vida é no mínimo irritante. Se a BBC tivesse agido de acordo com as reclamações, Savile teria sido detido. Will Smith, esse ator tão famoso que nos encantou com suas atuações carismáticas, é um protagonista de Hollywood, mas há uma coisa sobre a qual ele provavelmente não gosta de falar. Em 89, na Filadélfia, Will Smith discutiu com um promotor musical chamado William Hendricks. O ator pediu ao seu guarda-costas para espancar o Hendrix, o que acabou sendo tão brutal que o homem ficou quase cego de um olho devido à fratura na órbita ocular. O Will foi condenado por agressão agravada, colocação imprudente de outra pessoa em perigo e conspiração criminosa. No entanto, as acusações foram posteriormente retiradas e o ator passou apenas uma noite preso, onde os outros companheiros de cela o acordavam constantemente para pedir autógrafos. O Will considera essa a pior noite de sua vida e mantém sua inocência até hoje. Ele chegou a afirmar lá em 2005 que esse amigo, o guarda-costas, teria espancado Hendrix enquanto ele estava lá, mas que ele não teve envolvimento no caso. Harvey Weinstein. O Harvey era um grande nome em Hollywood. Os filmes que ele produziu e distribuiu coletivamente ganharam 81 Oscars, o que reforça sua reputação e influência. As produções mais famosas do Harvey incluem The English Patience e Pulp Fiction. Ele até abriu os próprios estúdios de cinema, sendo The Einstein Company e a Miramax. Só que a reputação do Harvey foi totalmente destruída em 2017, quando The New York Times e o The New Yorker revelaram que muitas mulheres acusaram o produtor de abuso sexual. O que tinha acontecido era que o Harvey usou seu poder e influência para coagir aspirantes a atrizes e modelos a realizarem favores sexuais. Se elas não aceitassem, ele então as ameaçava dizendo que encerraria suas carreiras. Os julgamentos que ocorreram nos anos seguintes foram marcos no movimento Me Too, com muitas feministas citando o nome do Harvey como um problema generalizado em que homens poderosos abusam das suas posições. No final das contas, o Harvey recebeu várias sentenças de prisão e provavelmente morrerá antes de ser libertado. A questão principal nesse caso é como e por que o Harvey conseguiu escapar impune dos seus crimes durante tanto tempo. Isso porque aqueles que trabalharam com o produtor sabiam que ele tinha um temperamento impulsivo e uma vontade de dominar, mas muitos deles pareciam simplesmente fechar os olhos aos rumores de abuso sexual. Jay-Z. Os problemas começaram cedo para esse rapper. Quando Jay-Z tinha apenas 12 anos, ele atirou no ombro de seu irmão mais velho que era viciado em drogas. Isso porque esse irmão mais velho teria roubado um de seus anéis. O Jay-Z nunca foi condenado por esse crime, mas admitiu em 2010 que estava com medo de que sua vida acabasse naquele momento, sendo assim um ato de legítima defesa. No entanto, o incidente em 99 foi mais do que um crime de juventude e confusão. O Jay-Z foi acusado de esfaquear Lance Riviera
no estômago durante uma briga fora de uma boate. O rapper se declarou culpado dessa contravenção e escapou da cadeia com apenas 3 anos de liberdade condicional. Tim Allen. Antes de se tornar ator, o Tim enfrentou graves acusações de tráfico de drogas. Em 78, ele foi pego com mais de 650 gramas de cocaína no aeroporto. O Tim se declarou culpado de tráfico de drogas e inicialmente foi condenado à prisão perpétua. No entanto, ele pediu a redução em troca de nomes de outros traficantes, e isso funcionou. Depois de cumprir apenas 2 anos e 4 meses de cadeia, o Tim recebeu a liberdade condicional. Desde então, seu único problema com a lei foi um incidente em 97 por dirigir sob influência de substâncias ilícitas e álcool, situação da qual ele mais uma vez conseguiu se esquivar com apenas 1 ano de liberdade condicional. O Marilyn Manson, conhecido por suas travessuras malucas, considera-se que ele definitivamente ultrapassou os limites em 2001. O roqueiro aparentemente cuspiu em um segurança e pressionou a cabeça desse segurança contra sua virilha nua durante um show, o que culminou com uma acusação de contravenção por conduta desordeira. Embora esse artista fosse conhecido por chocar o público, era uma outra questão envolver um participante contra sua vontade. O crime poderia ter levado o roqueiro até 2 anos de prisão, mas ele foi punido com uma multa de $4.000. Em 2021, muitas das ex-parceiras de Manson e outras mulheres declararam publicamente que foram abusadas física, sexual e emocionalmente pelo astro do rock, mas ele negou as acusações e desde então não foi acusado de mais nenhum crime. Até agora. Mel Gibson. Como diretor, ator, produtor e roteirista, o nome do Mel Gibson é dominante em Hollywood, mas é fácil encontrar o nome dessa celebridade aparecendo em manchetes por causa de comentários polêmicos, uma prisão e até ordens de restrição. Em 95, Mel Gibson participou de uma festa com a Winona Ryder, onde ele fez várias referências aos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, perguntando se ela tinha sido uma esquivadora do forno por conta de ser judia. Mais tarde, outros comentários foram feitos sobre o movimento contra a AIDS. Apenas uma década depois, o Mel Gibson usou palavras semelhantes quando foi parado por dirigir sob influência de álcool. Durante a sua prisão, ele gritou calúnias antissemitas sobre a comunidade judaica. O Mel Gibson também foi acusado de violência doméstica por uma ex. Embora seja apenas uma acusação, houve uma ordem de restrição imposta por Oksana contra o ator. Mike Tyson. Outro atleta que caiu na vida do crime é o Mike Tyson, o famoso boxeador do Brooklyn. Embora seja mais conhecido por morder a orelha de seu oponente em uma luta de boxe, o Mike fez muito mais do que esse ataque horrível. Ainda quando criança, o Mike se envolveu em casos de furtos. Anos mais tarde, quando Mike Tyson tinha apenas 25 anos, ele foi acusado de estupro, comportamento criminoso e cárcere privado pela Desiree Washington. A Desiree era candidata no concurso Miss Black America e o ataque foi feito no próprio quarto de hotel da modelo. O lutador foi condenado a 10 anos de cadeia, mas conseguiu sair em 3. Ele voltou aos mesmos velhos hábitos e foi então que ele arrancou a orelha de seu oponente com uma mordida lá em 97. Anos depois, ele foi acusado novamente por agressões, outras acusações envolvendo drogas e também por dirigir sobre o efeito delas. Charlie Sheen, o ator de 2 Homens e Meio, tem um vasto histórico com drogas. Essa batalha constante entre as drogas e a sobriedade levou a várias atividades criminosas. Em 94, o Charlie foi processado por agressão física a uma jovem estudante universitária que recusou a ter sexo com ele. Ele também bateu em sua ex-namorada. Supostamente, ele a pegou pelos cabelos e bateu com a cabeça dela contra um chão de pedra várias vezes. Apenas 2 anos após esse terrível ataque, ele foi hospitalizado por overdose de cocaína. A violência doméstica voltou a ocorrer em 2009 com sua terceira esposa. Ele teria encostado uma faca na garganta dela. Depois de ser processado várias vezes, um dos
dos relatos mais assustadores do comportamento do ator foi que ele supostamente colocou uma arma descarregada contra a cabeça de uma ex-noiva e puxou continuamente o gatilho. Chris Brown. Embora seja um dos artistas masculinos mais vendidos do mundo, o Chris Brown conhece bem o comportamento criminoso. A ofensa mais conhecida do cantor foi com ninguém menos que a popular estrela e namorada na época, a Rihanna. Em 2009, uma discussão começou entre os dois artistas, onde o Chris disse que a Rihanna supostamente tentou chutar ele, no que ele reagiu dando um soco nela com um punho fechado. No documentário do cantor de 2017, ele disse que ainda não sabe o porquê que ele reagiu daquela maneira. Mas continuando a lista de crimes do Chris Brown, ele também cometeu várias outras agressões. Em 2012, um desses ataques envolveu o Drake em uma briga de clube, enquanto um outro ataque envolveu seu guarda-costas. No ano seguinte, em 2013, o Brown também foi acusado de atropelamento e fuga. O Chris Brown ele não escapou dessas agressões. O artista foi condenado à prisão e depois teve a liberdade condicional. No entanto, o cantor quebrava constantemente a liberdade condicional, o que fez com que ele tivesse essa liberdade condicional prolongada e também tivesse que cumprir um tempo de serviço comunitário. O Robert Downey Jr., mais conhecido por seu papel na Marvel Studios como o Homem de Ferro, o Robert já estava envolvido com o uso de drogas desde criança. Quando ele tinha apenas 6 anos, o seu pai o fez experimentar maconha pela primeira vez. Esse foi apenas o começo de uma longa jornada contra o abuso de drogas, até que o levou a passar algum tempo na prisão. O Robert conseguiu vários papéis em programas e filmes, graças à história de seu pai como diretor de cinema, e logo ele se tornou uma estrela em ascensão em Hollywood, até que ele foi pego com drogas pesadas, incluindo heroína e cocaína. Sua carreira apenas recomeçou após esses incidentes com drogas, quando um outro criminoso famoso dessa lista, o Mel Gibson, convidou o Robert Downey Jr. para trabalhar em seu filme O Detetive e Cantor. Courtney Love. A famosa ex do Kurt Cobain tem potencialmente a história mais maluca dessa nossa lista, que também envolve outras duas celebridades conhecidas. A filha do Kurt Cobain com a Courtney Love, que se chama Frances Bean Cobain, já foi casada com o cantor americano Isaiah Silva. O Isaiah era fã da música do Kurt, então a Frances deu ao, na época, marido um violão premiado da coleção do seu próprio pai, um violão que valia vários milhões de dólares. Mas os problemas envolvendo o violão começaram quando o casal se separou em 2016, ano que aconteceu um suposto triplo ataque ao Isaiah. Nesse ataque, não apenas a Courtney Love estava envolvida, mas também o ex-empresário da Britney Spears e até mesmo o ator de 13 Razões pelas Quais, o Ross Butler. Vários outros nomes de celebridades foram mencionados nessa conspiração, onde supostamente eles elaboraram um plano não apenas para sequestrar, arrombar uma casa e agredir, mas até mesmo assassinar se necessário. Tudo isso por causa do violão. As alegações eram de que esses três simularam mensagens que o Isaiah supostamente teria enviado para poderem alegar depois que ele era deprimido e possivelmente suicida. O Isaiah então disse que o motorista da gangue, que era o Ross Butler, e o ex-empresário da Britney Spears invadiram a casa e o agrediram, além de o manter como refém até que ele assinasse um acordo legal sobre o violão. Naquele mesmo mês, o Isaiah entrou com pedido de medida cautelar contra o ex-empresário da Britney Spears. Esses relatos nos lembram que por trás das luzes brilhantes e do sucesso existe um ser humano como qualquer outro, que tem escolhas e desafios. Como espectadores e às vezes até fãs dessas celebridades, cabe a nós ponderar sobre como lidamos com as falhas dos nossos ídolos. Como você enxerga esse equilíbrio entre a vida pública e a particular dos famosos? Ah não acredito que você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não deixou o like no vídeo para me ajudar na divulgação do canal. Se você curte esse tipo de conteúdo, cogite a possibilidade de se inscrever aqui no canal e te vejo em um próximo vídeo. Até já!